Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte aí para vocês, que nós vamos reagir junto, trazendo as últimas notícias do Flamengo aí, trazendo a repercussão aí do pós-jogo aí, mais um erro grotesco aí, na minha opinião aí, contra o Mengão, rapaz, prejudicando muito o Flamengo aí, um pênalti não marcado. Vamos aqui para mais um corte, deixe seu like e se inscreva. Obrigado aí por todas as informações direto de Bragança, obrigado ao pessoal da ESPN também, o Igor Dorileu, do Rio de Janeiro, do meu Rio de Janeiro, de Niterói, que a minha esposa mora, né? Que é vascaína, diga-se de passagem, meu sogro vascaíno, minha sogra fluminense. Mas quem jogou hoje foi Flamengo e Botafogo. Foi um jogo mais ou menos, viu, Igor? Mais ou menos daquilo que se esperava, mas a torcida foi uma coisa impressionante do Flamengo, hein, Igor? Foi sim, craque Neto. Boa noite pra você, boa noite pra todos. Foi um jogo mais ou menos, mas o Maracanã estava bem cheio, 54 mil pessoas presentes, 51 mil rubro-negros e 3 mil alvinegros ficaram num canto, mas também fizeram barulho aqui no Maracanã. As duas torcidas fizeram realmente uma festa impressionante, mas é fato que o jogo não foi um clássico daqueles. Os dois times tinham muitos desfalques. Só para falar dos titulares, considerados titulares, do lado rubro-negro, Pulgar, Gerson, Arrascaeta e Plata. E do lado alvinegro, Bastos, Barbosa, Savarino, Arthur, Matheus Martins. E esses jogadores parecem ter feito falta, principalmente aqueles do meio para frente, mais talentosos. Se tivesse um pouquinho mais de capricho de lado a lado, pelo menos um golzinho dava para ter saído de cada um dos times. Bom, primeiro tempo, até por poder assumir a liderança do Flamengo, assumir a liderança do campeonato, o Flamengo começou melhor, tinha mais a bola, chegava mais ao ataque e teve a grande chance no jogo ainda na etapa inicial, uma saída atrapalhada do zagueiro alvinegro Jair, e a bola sobrou com o Luiz Araújo, ele bateu e o John fez uma boa defesa. O Flamengo seguiu chegando mais ao ataque, mas o Botafogo também criou as suas chances. E no segundo tempo a situação mudou um pouco. O time do português Renato Paiva melhorou na partida, passou a controlar mais as ações e teve a sua grande chance nos pés de Marlon Freitas, o capitão alvinegro, que da entrada da área chegou batendo, e o Rossi fez uma defesaça salvando o Flamengo, mas não teve jeito, era noite mesmo de 0-0 aqui no Maracanã, e um resultado que fica um sentimento de frustração, principalmente do lado rubro-negro, por causa disso que vocês haviam falado. Ver o Palmeiras, abrir uma distância de 4 pontos na liderança do Campeonato Brasileiro. A prova disso é que depois do apito final, a torcida do Flamengo se dividiu entre vaias e aplausos. Já o Botafogo fica ali no meio da tabela, nesse momento está na 11ª colocação, e depois do apito final a torcida comemorou, gritou inclusive "é campeão", em referência aos títulos do ano passado, mas ainda há assim uma desconfiança sobre o trabalho do técnico Renato Paiva. O português ainda não convenceu por aqui, craque Neto. É o seguinte, ó, o Igor tá aí junto com a gente, né, arrebentando a boca do balão, e me parece que tem uma sonora aí agora pra gente. Deveria ser convocado pra seleção brasileira, porque hoje ele é um dos melhores zagueiros de futebol brasileiro. Léo Ortiz. Não sei, cara, não sei, acho que o Campeonato Brasileiro é um campeonato de regularidade, é um campeonato de quem se mantém mais tempo. O Palmeiras também perdeu para o Bahia em casa. A questão é que eu acho que às vezes as pessoas veem diferente as derrotas de um e derrotas de outro, ou vitórias de um e vitórias de outro. Então, às vezes pra gente não basta apenas vencer um jogo de 1-0 e, sei lá, num contra-ataque, alguma coisa assim. Às vezes não serve, às vezes o nosso jogo é visto de forma diferente, com uma obrigação maior de fazer um grande jogo e vencer, e pra eles não tanto, né? E pra outras equipes também não tanto. Então a gente não se preocupa com isso, acho que é um campeonato de pontos corridos, não é um mata-mata Palmeiras e Flamengo só. A gente tem que manter a regularidade de não... quando não der para vencer, a gente não perder pontos em casa, principalmente contra adversários que vão brigar com a gente, como foi Inter, como foi Botafogo, e procurar construir o nosso jogo sempre, procurar fazer o nosso jogo, que a gente está mais perto de vencer. Hoje não foi o caso, mas agora é trabalhar, e a gente tem, claro, a Copa do Brasil no meio de semana para conseguir essa classificação, e depois enfrentar o Palmeiras, que é um adversário direto hoje lá na disputa pelo título. O que é para fazer? Perguntar que horas são pro Lelê. Eu tava conversando aqui, eu tava prestando atenção, eu tô querendo trocar o meu relógio com o relógio do Quesada, mas eu acho que eu vou ter uma desvantagem. O Igor, dá pra entender Botafogo voltando a jogar melhor, Flamengo com o Felipe Luiz, e que, diga-se de passagem, fazendo uma
uma bela campanha, né? E o que nós falamos aqui, Igor, é que é Palmeiras e Flamengo pro brasileiro, pra Libertadores e pra Copa do Brasil. Pros três. A gente fala isso aqui, eu não sei o pensamento de vocês aí, Igor. Realmente hoje o Flamengo aqui diante do Botafogo, ao contrário do ano passado, o Flamengo entrou como franco favorito para vencer esse clássico pelo desempenho recente das equipes, embora o Botafogo venha numa crescente com o Renato Paiva realmente, vem de 3 vitórias, como eu disse na primeira entrada, o trabalho dele ainda não convenceu. E hoje o Felipe Luiz foi bastante criticado, teve que fazer algumas mudanças por causa das ausências, o setor de criação da equipe ficou desfalcado realmente, sem o Arrascaeta e sem o Gerson, ele tentou um esquema com o Bruno Henrique e o Pedro, fazendo uma dupla de ataque, não deu certo, o Pedro saiu no segundo tempo, não fez uma partida tão boa e o Botafogo também muito desfalcado, conseguiu segurar o Flamengo no primeiro tempo e na segunda etapa teve as suas chances, foi melhor. Mas aqui o papo no Rio de Janeiro realmente é que o Flamengo, pelo menos entre os cariocas, é o time com mais condições de disputar títulos na temporada e de ser o grande adversário do Palmeiras nesse campeonato brasileiro. O Léo Ortiz até falou ainda agora sobre não ser um mata-mata, sobre ser um campeonato de pontos corridos, que tem muita coisa para acontecer. Mas a gente lembra que domingo que vem tem Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro. Em caso de vitória do Palmeiras, já pode abrir 7 pontos na liderança. Então, embora não seja um torneio de mata-mata, a gente sabe que tem algumas finais no meio dessas 38 rodadas e acredito que nessa semana que vem tenha uma dessas finais. Mas antes, no meio da semana, o Flamengo tem o Botafogo da Paraíba, quarta-feira aqui no Maracanã, pela Copa do Brasil, no jogo de ida 1-0 Flamengo, enquanto o Botafogo volta a campo na quinta. Vai ao Distrito Federal enfrentar o Capital no primeiro jogo aqui no Rio de Janeiro. Foi 4-0, então vai já com a classificação encaminhada. Craque Neto. Ô Igor, bom final de domingo pra você. Volta pra casa tranquilo. Amanhã arrebenta aí nos donos da bola e tudo aí na Band Rio de Janeiro que tá arrebentando. Um beijão pra vai com o Caio. Eu também não tô com uma campanha legal. E o meu rival, que é o rival dos últimos anos, ele tá liderando tudo. E já é a melhor campanha da Libertadores, se não entrar em campo. E de repente pode abrir 7. Deixa eu fazer uma pergunta então para a mesa, não só para ti. Vai lá. Se você tem Gerson e Arrascaeta bem para um dos jogos, em qual deles você escala? Ele vai escalar, eu escalo contra o Palmeiras. Eu acho que ele vai escalar um num jogo, outro no outro. Perfeito. Eu acho que o Flamengo tem dosar. Porque o pior é não ter os dois como hoje. O que você... Aí o Flamengo ali, ó. Aí vira um Flamengo Frankenstein. Assim, aliás, falar em Frankenstein. Tem o meia por dentro. Falar em Frankenstein, nós vamos falar do Corinthians daqui a pouco. Vamos. Foi uma escalação assim que a família Dias faria. Mas é o confronto do Frankenstein com o lobisomem hoje. O negócio foi terrível. Eu não acho que o Flamengo está pressionado para a semana aqui. Pressão eu acho muito forte. Não acho, porque o Flamengo de hoje, eu repito, eu não acho que o jogo do Flamengo foi ruim hoje. Também não acho. O Flamengo fez um jogo muito bom contra a LDU. O Flamengo venceu semana passada contra o Bahia. Sabe, eu acho que o que acontece é que o Flamengo vai pagar um preço aí que vai ficar falando pelas próximas semanas e meses em elenco, em reposição para o Arrascaeta. Em Arrascaeta ser um cara que não está 100% quase nunca, muitas das vezes ele está 80%. O que acontece é que o Flamengo e Palmeiras, um Flamengo em qualquer time, o Flamengo entra em todos os jogos do Campeonato Brasileiro para não perder. Ele não pode perder. No máximo, se não for bem, ele tem que negociar para empatar. Acontece derrota porque é do jogo, mas o Flamengo ele briga por título. Então não tem, esse jogo ele vai perder. O que vai acontecer semana que vem é um confronto direto. Tem um histórico recente aí de mais de meia década de Flamengo e Palmeiras, então tem uma carga no jogo. Agora, pressão, se o Flamengo perde para o Palmeiras na semana que vem, não acho que ele entra com a corda no pescoço contra o Táchira. É bom dizer, o time do Táchira é ruim. O Flamengo joga para atropelar o Táchira. Qual você acha que seria a reação da Será se o Palmeiras perder para o Palmeiras? Calma. O Flamengo perder o Palmeiras, a reação da torcida que vai lotar o Maracanã contra o Táchira antes e durante o jogo. Ela vai reclamar na véspera do jogo, na antevéspera do jogo, depois do jogo contra o Palmeiras. E se Palmeiras... Contra o Táchira, ela vai apoiar o tempo inteiro. E se o Flamengo empatar ou perder contra o Palmeiras? Eu acho que ela vai apoiar o tempo inteiro. Ela pode fazer... Eu acho que não. Burburinho em rede social por causa de um tropeço contra o Palmeiras. A realidade... Tem burburinho sempre. Porque tem uma diferença entre a arquibancada e a rede social. E às vezes a gente superdimensiona a rede social. A arquibancada do Maracanã contra o Táchira, a seguir o que a diretoria vem fazendo de entender política de preço, de lotar o Maracanã, voltar a lotar o Maracanã, a arquibancada contra o Táchira, ela vai te abraçar. Porque o Táchira é um time ruim. Se você cumprir minimamente o seu objetivo, você vai construir uma vantagem no primeiro tempo, você vai trazer o torcedor. E você vai virar e falar, igual a gente falou essa semana agora, chegou a Libertadores. O Flamengo chegou a Libertadores. Isso vai ser falado. A derrota contra o Palmeiras ela vai incomodar, mas vai incomodar muito mais os tropeços nas rodadas anteriores do que a derrota exatamente para o Palmeiras jogou em São Paulo.
São Paulo. Joga fora de casa. Então, eu não sei, te respondendo, eu não sei se a derrota contra o Palmeiras carrega barulho para esse jogo contra o Tátira. Sinceramente, eu acho que não carrega. Tivesse empatado contra a LDU, fosse um jogo de vida ou morte, tivesse perdido para a LDU, se o cenário fosse outro, não é o caso. E não acho que o Flamengo esqueceu de jogar bola. Acho que o Flamengo tem problemas de lesão, calendário, sabe? Oscilação natural, o Felipe Luiz não é o Abel. Isso tudo eu acho que vai existir. Não vai ser um Flamengo que alguém talvez tenha projetado, igual o 19, ou que vai brigar por 2 títulos, chegando muito, sabe, uma corrida muito sólida, como foi em 22 ali na época um momento com o Dorival. Então, eu não acho que tem essa pressão. Eu acho que tem um Flamengo que poderia estar jogando mais bola, poderia estar num estágio mais avançado, mas que, com atraso ou não, ele está começando a se encontrar. Eu gosto não é o Flamengo que a gente fica mirando eternamente, mas eu acho que ele está chegando. Eu gosto do futebol do Flamengo, acho que o Flamengo no meio de semana era para ter vencido por mais, queria o suficiente para ganhar por mais. Acho hoje, inclusive, que enquanto conseguiu esmagar a saída de bola do Botafogo, o jogo se desenvolveu no campo de defesa do Botafogo, o Flamengo fez o suficiente para marcar o gol, a não ser a finalização de qualidade. Então. Negócio da confiança. Então, mas isso não está se repetindo muito? É aí que eu quero primeira chegar. rodada Toda hora é isso. Eu bati na tecla da mentalidade. Toda hora é isso. O jogo contra o Inter não foi isso? Porque eu não acho que o Flamengo seja qualidade. Não é esse o problema. Mas ele muda radicalmente sem os jogadores de meio de campo dele. De construção. Ele tinha 4 atacantes, o Pulgar tá fora, o De La Cruz com o Everton Araújo, então o De La Cruz muito preocupado também, porque o time sobe muito, se o De La Cruz contra o Botafogo desgarrar, ele sabe que ele vai tomar bola em velocidade o tempo todo. Então você já não tem, não que o De La Cruz, você não pode transformar o De La Cruz numa versão do Arrascaeta nem do Gerson. Mas quando eles estão os 3 juntos, é muito interessante. Quando estão 2, legal. Quando não tem ninguém, fala, peraí. Aí você tem 4 caras. O Luiz Araújo, Cebolinha, Pedro e o Bruno Henrique procurando qual era o dele aqui. Tá bom, quando o Bruno Henrique sobe, a articulação do Flamengo é de quem? É do Alexandro? É do Wesley? É do Wesley. Porque se tem o Luiz Araújo, o Wesley vem por dentro. É isso aí. Ele é articulador? Não vejo. Vejo ele como um jogador agudo que é capaz de, numa jogada de velocidade, diagonal para o gol ou linha de fundo. Então, aquele time que tem o passe abastecendo a profundidade, que é aquele passe em profundidade, você pega Pedro de frente para o gol, você pega o Cebolinha, você pega, no caso, estava no campo Luiz Araújo, podia ser o Gerson, esse passe não existia. Não era o passe do Gerson, não é o passe do Arrascaeta. Então é um time de 4 atacantes que muda radicalmente seu jeito de jogar. Mas muda muito, porque ele está formatado numa outra ideia. Numa ideia de articulação. Já que eu ocupo o campo do meu adversário, eu circulo a bola até encontrar o espaço. Eu ocupo o campo do meu adversário contra o Botafogo, nesse domingo. E como é que eu circulo se eu perdi o poder de circulação? Eu tenho atacantes. Como é que então, você circula rápido se você cansa? Por conta então muda completamente. Aí fica no 0-0. E o Botafogo, acho que foi esperto. O Botafogo falou assim, vou esperar. É bom lembrar que o Botafogo... que o Botafogo, para a gente até elogiar que o Botafogo jogou sem o Savarino, já vem jogando sem o Savarino. Faz muita falta. Certo? E hoje sem o Arthur, que está numa fase iluminada. Que está decidindo partidas. E que está decidindo partidas, né? Então, hoje a gente pensar Isso é um passo atrás. Você está falando assim, entendeu? Um pouco mais de prudência, assim, diante do adversário. Fala, bom, você sabe o modelo do Flamengo. Então, assim, o Botafogo foi articulado hoje dentro de um modelo que ele sabe que o adversário vai exercer. O Botafogo não foi surpreendido em nada. Não tem Arrascaeta, não tem Gerson, mas gosta de pressionar aqui em cima, né, do adversário no campo oposto. Perfeito, vamos aproveitar este espaço, essa vantagem e jogar nas costas de uma defesa que vai subir. É que se a gente falar assim, Arrascaeta e Gerson são mais jogadores do que Arthur e Savarino? São. Pode questionar o nível, se é muito mais, muito menos e tal, mas para mim... O combo do Flamengo é mais pesado. Eu acho que o Flamengo adoraria ter o Savarino. Porém... Eu vou jogar na mesma função do Botafogo, mas adoraria. Acho que sim. Mas assim, porém, a gente imagina que por questão de elenco, o Flamengo conseguiria se virar um pouco melhor sem os dois do que o Botafogo sem esses dois que eu citei. E no jogo me pareceu
que aconteceu isso aí. O Botafogo conseguiu se virar melhor sem os dois do que o Flamengo. É que faltar os dois não dá, como falou o Calçado. Eu gostei dessa ideia de dosar para Palmeiras eu vejo assim, e para Táchira, porque aí você não fica órfão em nenhum jogo. E cá para nós, é o Táchira também, né, gente? A gente tá falando como se as coisas fossem excludentes. O Flamengo não, se jogar com o Palmeiras, não pode jogar. O Flamengo não pode dar peso. Eu entendo quando o Calçado fala que é o jogo que vai nortear, mas você não pode dar um peso além. O Flamengo, se olhar para esse jogo do Táchira e saber que com uma peça a menos ele ganha bem, com duas peças a menos ele ganha. Comportamento. E com o time completo, exatamente. Comportamento. Exatamente. E foi o que se elogiou muito no começo do jogo contra o LDU. O comportamento do Flamengo no começo do jogo contra o LDU é interessante. Com 15, 17 minutos hoje contra o Botafogo, é interessante. Esse Flamengo contra o Táchira, se ganhar de menos de 2, eu vou ficar surpreso. O time do Táchira não pontuou até aqui. Exato. Não pontuou. Não é que ele fez um ponto, não é que em casa ele dificulta. Não é que ele é ruim. Vamos falar, é ruim. Jogou mal contra o Táchira. Pega ruim, gente. Pô. Então, não dá pra gente olhar e falar, nossa, mas naquela quarta-feira lá, é igual eu falar, porque a Copa do Brasil agora no meio de semana, o Flamengo tem vantagem, mas é bom ficar de olho. Não é bom ficar de olho, gente. Por isso que ele vai precisar do passe. Com o nível do time. Do passe. É isso. Porque o Táchira, eu imagino que o Táchira agora, depois de 5 derrotas, fala assim, agora nós vamos jogar de igual para igual contra o Flamengo. Não vai fazer isso. O Táchira está tentando não levar 8. Então ele vem, vai fazer ali, pode ser uma linha de 5, agradável, ou no meio de campo, ou perto do goleiro, mas vai ter fechadinho. Se você não tem alguém que coordene o time com passe, você vai deixar o quê? Para o Luiz Araújo, usando o cenário de hoje. Luiz Araújo pega a bola e leva até dentro do gol. O Cebolinha, faça o mesmo. O Bruno Henrique, o Pedro é o ponto final da coisa. Ele não vai sair driblando todo mundo. O Pedro é o cara da área. Então, ele precisa de pelo menos um articulador para dar sentido a um time que vai encontrar adversário trancado. Hoje foi um belo exemplo disso. O Botafogo se defendeu bem. E teve oportunidades. Boas oportunidades. E faltou o articulador. Se tivesse hoje o Flamengo jogando com o seu De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, a chance de ganhar o jogo era enorme. Agora, sobre esse negócio do reserva à altura, ou substituto à altura, né? Não seria um reserva para o Arrascaeta, parece que eu estou no dia da marmota, parece que eu estou num programa de 3 temporadas atrás. Já ouvi isso. Mas é assim que funciona. Essa Verilândia, quando o De La Cruz chegou, você falava disso. Você já discutia isso lá no Bate-Bola Debate, com o Bruno Vicari. Até porque é o seguinte, a CBF vai ter um novo presidente e sabe o que vai mudar? Assim, exatamente. Esse é outro dia da marmota. Então, é outro dia da marmota. Esse é pior. Nós estamos assim, uns 40 anos nessa marmota. Exatamente. Mais ou menos. Esse é pior. Só fiquei curioso com uma coisa aqui, antes de ouvir o Felipe Luiz, porque eu falei aqui sobre o Arrascaeta, o Gerson, e falei sobre o Savarino e o Arthur, e o senhor olhou assim com uma cara... Você tem alguma dúvida? Não, pelo Savarino. O Arthur, eu acho que o jogador do Flamengo não contrataria, apesar de ser um bom jogador. Acho que pelo lado direito ali o Flamengo tem boas opções, não valeria nunca se tivesse a possibilidade de trazer o Arthur. Até porque o Arthur sem bola, para mim, pega pouco, a não ser que ele mude... Não é que ele pega pouco, ele não é consistente, até quando se dedica à marcação, porque ele fala pega pouco, tem que tomar cuidado hoje, porque as pessoas vão ter a impressão de que eu estou falando que o jogador não se esforça, e não é isso. Mas o Savarino, para mim, é o jogador que, em forma, seria titular em qualquer time do Brasil. Inclusive no Flamengo. Inclusive no Flamengo. Colocaria jogando pelo lado esquerdo. Hoje em dia, então... Olha... Para mim. É um jogador que faz muitas funções. Eu acho que uma das carências raras do Flamengo é que Arrascaeta joga numa função. De La Cruz joga bem como segundo e é um meia razoável. O mais elogiado de todos os jogadores do Flamengo quem é? É o Gerson. Que joga em qualquer função. É o Coringa. No meio de campo. Então, ter um Savarino no elenco, que eventualmente pode jogar por dentro, na falta de um Arrascaeta, que pode jogar pela esquerda, que pode jogar pela direita, que faz gols, que está acostumado com jogos grandes, é uma coisa muito boa para qualquer equipe. E ele faz muita falta ao Botafogo. Eu acredito até que a ideia de jogo do Botafogo, o desenho, o Botafogo jogou basicamente num 4-4-2 ali. 4 jogadores marcavam muita marcação no meio do campo, o Juan e o Igor mais avançados. Com o Savarino, você pode jogar assim e vai ter muito mais chegada, vai ter mais contra-ataque, vai ter mais construção, você pode jogar 4-2-3-1, você pode ter o Savarino por dentro. Ele amplia muitas possibilidades de desenhos táticos para o treinador, sem perder a ideia de jogo de um time que joga muito mais no contra-ataque do que com posse de bola. Então, se me perguntasse assim,
Savarino, se o Flamengo pudesse ter, obviamente alguém no Flamengo pode me desmentir, mas se tivesse a possibilidade, tentaria contratar. O Calçade falou do Flamengo, que é um com a Arrascaeta e outro sem. Isso vale muito para o Botafogo em relação ao Savarino. Né? O Savarino é o sobrevivente daquele trio de ouro que 2 foram embora, Luiz Henrique e o Almada. E o Savarino é um Savarino muito diferente do tempo do Galo, né? Quando ele era mais o Savalizo. Isso. Ele é um jogador que, eu não sei se a palavra Fez muita falta quando saiu, hein? Eu não sei se a palavra é evolução, porque ele já era capaz disso, mas no Botafogo ele teve oportunidade de ser mais do que o Savalizo de outros tempos, né? Então é um jogadoraço mesmo. Eu acho que até para ranquear os 4 que você colocou ali... vai lá. Eu ainda ponho o Arrasca na frente, mas com características totalmente diferentes, Savarino e Gerson. Se o Savarino fosse argentino ou uruguaio, com todo o futebol que ele mostrou no futebol brasileiro, o tamanho dele seria maior. Sem dúvida. Vamos ouvir o Felipe Luiz? Tá no ponto aí, vamos nessa? Bora.